Olá, então nós vamos dar sequência ao estudo da classificação dos seres vivos. Nós já vimos então as contribuições do Linneu, relacionados às regras de nomenclatura e também enquadramento das espécies descritas em categorias taxonômicas hierárquicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a classificação em si dos seres vivos. Então, lembrando que é um papel aí do taxônomo, né, fazer esse estudo e propor essas classificações. Então, por que a gente faz, então, classificações ou essas organizações? Se nós pensarmos aí, né, o porquê que vocês estão organizados em anos escolares? Por que lá no supermercado nós temos, então, os produtos organizados em diferentes setores, prateleiras? Então, a ideia é que a gente consiga, então, localizar de uma forma mais fácil, facilitar o estudo, né? Se nós estivermos pensando aqui, então, organizar as informações sobre os seres vivos da mesma forma, a ideia é ser mais fácil, né, de localizá-los. Então, desde que o ser humano existe, praticamente, ele se preocupa em fazer essas classificações, seja, né, pensando em organismos que são úteis ou são nocivos, e assim por diante. O Aristóteles, por exemplo, lá na Antiguidade, ele já propôs, então, pelo menos, né, a divisão, a separação dos seres vivos em dois grandes grupos, que era o grupo então, dos animais e das plantas. Então, uma pergunta que se fazia, um parâmetro que se observava na época, era algo macroscópico, era o que eles conseguiam enxergar e entender naquela época, que era, por exemplo, se o organismo se move ou não. E aí, se ele não se movesse, era planta, se se mexesse, já era animal, se ele se deslocasse. Então, era uma proposta. Então, Aristóteles propôs esses dois grupos e, inclusive, ele propôs um terceiro grupo, um terceiro reino, que seria o reino mineral. Então, para separar os organismos vivos dos não vivos. E o Aristóteles, ele também tinha aquela ideia de agrupar ou separar em função das semelhanças, né, morfológicas, do que ele conseguia enxergar. Nós já vimos, então, já falamos bastante sobre o Linneu, né, então, o critério para a classificação dele também era baseado em características morfológicas, então, o que ele conseguia observar em relação às semelhanças, ele agrupava por semelhanças, separava por diferenças, lembrando que o Linneu, ele considerava as espécies como seres imutáveis, então, como se elas não tivessem modificações ao longo do tempo, e tudo que se conhecia até a época foi compilado na obra lá do Sistema Naturae de 1758. Após isso, já nós temos algumas, digamos, novidades, né? Já começou a surgir alguns avanços tecnológicos, e nós já tínhamos, então, já até na época do Linneu, já começaram, então, a ser observados organismos microscópicos, embora o Linneu não tenha considerado na sua obra apenas algumas espécies aí de organismos que eram unicelulares, a partir do REC, ele já, então, em 1866, já se considerou, então, organismos unicelulares também. Então, aí tem um avanço, né, na questão da microscopia óptica. Então, ele criou o REC, ele criou, então, mais reinos, então, além dos que eram propostos já desde Aristóteles, então, o protista e o Monera, além daqueles dois que já haviam sido propostos antigamente. Então, o REC foi o primeiro que propôs algo semelhante a uma árvore, né, para mostrar o relacionamento entre os organismos. Então, o REC, ele, diferente lá do Linneu, ele já considerava e defendia, inclusive, a teoria da evolução, né? Então, o Darwin Wallace, e foi o primeiro a propor um diagrama, um esquema, né, mostrando o relacionamento entre os organismos. Então, o que ele considerou como Monera seriam os organismos unicelulares, que estariam aqui mais na base, mais próximo à origem dos seres vivos, e aqui o grupo dos protistas, que eram organismos unicelulares, mas um pouco mais complexos, e aqui, então, as plantas e os animais. Então, primeiro, a propor aí um esquema que lembra uma árvore da vida, foi o REC, em 1866. O que talvez a gente mais lembre, que a gente vai organizando, estudando, né, a biologia ao longo do tempo, mesmo lá quando estudaram ciências, são as classificações dos seres vivos em reinos. Os 5 reinos propostos aí em 1969 por Itaker, e que teve alguma modificação aí depois, em 82, por Margulis e Schwartz. Então, já vamos entender o que significa isso. Então, vamos lembrar que o Itaker propôs 5 reinos de organismos vivos, é o que nós usamos, de certa forma, até hoje, né, com algumas modificações, e o Itaker, ele já se baseou também em características que ele conseguia observar por meio de microscopia eletrônica e algumas técnicas bioquímicas. Então, ele já teve mais recursos, digamos assim, para poder estudar e separar os organismos vivos. Então, nesse caso, ele manteve ainda o reino Monera, incluindo em bactérias, né, os seres procariontes mais simples, e também, então, o reino protista, o porquê do protoctista aqui dentro, porque foi
o que a Margulis e o Schwartz propuseram, né, com uma alteração nesse reino aqui, mais na sequência, reino das plantas, dos animais e dos fungos. Vejo que ainda não tinha sido, os fungos ainda até então estavam sendo tratados junto com a botânica. Então, ele separou, e as características que ele se utilizou para propor esses 5 reinos estavam, né, se referiam especialmente a critérios como, por exemplo, tipo celular. Se eram organismos, então, são organismos procariontes, célula mais simples, então no reino Monera. Os demais todos, organismos eucariontes, então distribuídos em outros reinos. Então, tipo celular. A organização da célula, então, se o organismo é unicelular, como é o caso aqui do Monera, e de alguns protistas, ou multicelulares, que é o caso das plantas, dos animais e muitos fungos. E também em relação ao tipo de nutrição. Então, são alguns termos que a gente usa aí durante o ano, vocês já, né, devem estar lembrando, né, o que seria, então, por exemplo, o termo autotróficos. Então, todos aqueles organismos que conseguem sintetizar matéria orgânica, especialmente os fotossintetizantes, e também, aí, em alguns aspectos, quimiosintetizantes. Então, por um lado, então, nós temos um grupo de organismos autotróficos, capazes de sintetizar seu próprio alimento, e o grupo dos organismos heterotróficos, que se alimentam, então, tanto por nutrição, por ingestão, como é o caso dos animais, ou por absorção, como é o caso dos fungos. Então, todos esses organismos aqui nós vamos estudar esse ano. Então, só para vocês terem uma ideia, quais seriam as propostas de como organizar, né, esses seres vivos dentro desses grupos. E também, em alguns aspectos, se observou também a questão das interações ecológicas, né, dentro dos ecossistemas, pensando aí na cadeia alimentar, por exemplo. Então, esses organismos autotróficos, eles são considerados produtores, né, os heterotróficos são considerados consumidores, né, em pequena ou grande escala, micro ou macro consumidores, e também decompositores, como é o caso dos fungos e muitas bactérias. Tá? Então, o TAC 69 já tinha mais recursos, digamos, para observação de organismos. Com base nesses critérios, foi distribuindo os organismos, então, nesses 5 reinos, que é o que nós usamos até hoje. Mais ou menos essa ideia, Monera, aqui protistas, plantas, fungos e animais. Então, os 5 reinos do Itália. Só que, ao mesmo tempo, já estavam, então, sendo discutidas, né, a teoria da evolução do Darwin. Então, digamos, a incorporação desses conceitos da teoria da evolução, e essa noção de ancestralidade comum, dando origem a novas espécies, isso foi incrementar e, né, mudou um tanto aí a questão da próprio estudo, né, da sistemática. Passou a incorporar esses conceitos e tentando aí, digamos, jogar isso também para a parte das classificações. Então, as classificações mais recentes, aqui do Itaker não é tão recente em relação, né, ao que se considera hoje, mas ele já propôs aí classificação com base na história evolutiva dos grupos também. O Ose, ele propôs, né, enquadrou aí todos os seres vivos em 3 grandes grupos, né, o grupo das bactérias, das arqueias, dos eucária, e se utilizou de informações da sistemática filogenética, então incorporando a teoria aí da evolução, mas observando também dados moleculares. Então, vejo que aí houve um aperfeiçoamento também nas técnicas, além da microscopia eletrônica, mas também as técnicas de estudos aí de moléculas, né, de sequências, nesse caso, sequências do RNA ribossômico, que é uma subunidade do ribossomo, da organela, né, que está presente em todas as células vivas, e com essa análise dessas características, ele propôs 3 grandes blocos aqui. Tá? Então, seria mais ou menos essa a ideia. Então, todos os seres vivos surgindo de um ancestral em comum, separando um grupo mais antigo, que é o grupo das bactérias verdadeiras, ou eubactérias, então, no domínio bactéria, um grupo, que em termos de expressividade, é um grupo até pequeno em termos de quantidade, mas nós temos aqui as arqueias, que antigamente eram tratadas como arqueobactérias, um segundo grupo, e um terceiro grupo que inclui o restante de todos os seres vivos, os protozoários, as algas, as plantas, os fungos, os animais, no domínio eucário. Então, vejam, todos descendendo de um único ancestral comum, e separados, veja que a bactéria e a arqueia são muito próximos em termos de características morfológicas, mas em termos de características moleculares e outros aspectos funcionais, eles estão separados. Então, veja que a arqueia, por essa proposta, eles têm um ancestral em comum junto com a eucária, né? Só deles, separando aqui, então, bactéria. Então, isso foi a proposta 77 do Ose. Se nós fizermos, digamos, um comparativo aí, então, com o que seria a classificação antiga lá do Linneu, em categorias taxonômicas, os 5 reinos do Itaker e os 3 domínios do Ose, a gente teria mais ou menos essa situação. Então, aqui, por exemplo,
a espécie dessa raposa vermelha, vejam, a espécie vulpes vulpes, o nome científico aqui, espécie, enquadrada aqui nas 7 categorias principais, acrescentando então uma acima do reino, o que seria o super reino ou domínio do Woolsey, e aqui considerando então que esse grupo é um grupo de animal dentro do domínio eucário. Tá? Então, estamos aqui comparando os 5 reinos com o Linneu e também com a proposta aí dos 3 domínios do Whittaker. Tranquilo, gente? E por isso que muitas vezes leem, né, na bibliografia, que fala a questão de quando o sistema de classificação dos seres vivos é um sistema artificial ou um sistema natural. Então, basicamente, todos os sistemas mais antigos de classificação, lá do Aristóteles, mesmo do Linneu, ele não considerava a relação de parentesco entre os grupos, por isso ele é tido, então, como um sistema artificial de classificação. Desde o momento em que se busca fazer, organizar os seres vivos, refletindo, então, a história evolutiva, considerando características específicas e o maior número possível para organizar esses sistemas, então se diz um sistema natural, como é o caso do sistema do Woolsey, proposto por Woolsey, dos 3 domínios. Então, leva em consideração características e leva em consideração a história evolutiva dos grupos. Então, esses 3 domínios, né, representam uma classificação natural, sistema natural. Os anteriores, então, eram sistemas considerados artificiais. Tá? Então, só mais um exemplo aqui. Quando se deparar com agrupamentos, né, não apenas em termos aí de reinos ou domínios, mas um pouco abaixo também nas outras categorias taxonômicas, vamos observar por essa proposta aqui de relacionamento evolutivo, né, nós chamamos de cladograma, vamos estudar isso um pouco adiante. Olhem aqui, nós temos, por exemplo, aqui os répteis, as aves mamíferos, todos eles surgindo de um único ancestral em comum. Então, esse grupo aqui proposto é um grupo natural, então, com base em características, né, semelhantes e também no relacionamento evolutivo entre eles. Agora, observe se nós estivéssemos trabalhando com um grupo antigo chamado de Pisces, que reunia todos os peixes, né, considerados existentes. Olha aqui, então, esses 5 agrupamentos aqui, 5 linhas diferentes, cada uma surgindo num ponto diferente da história evolutiva, se elas forem reunidas e estudadas com uma única categoria, nós vamos dizer que esse grupo é um grupo artificial, porque ele tem diferentes, né, ancestrais, e eles consideram, então, apenas a característica da morfologia externa para fazer esse agrupamento. Então, nós vamos encerrando essa parte. No próximo momento, nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da classificação, mas considerando a evolução junto, pensando, então, novamente no conceito de espécie e dos mecanismos que levam, então, ao surgimento de novas espécies ou especiação.